tema da minha mensagem hoje é a guerra contra o dragão, continuando aí o capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Então houve guerra no céu. Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. É ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até aí, tá bom. Os irmãos lembram, para contextualizar aqui o que eu preguei na última semana? Essa guerra aqui entre o dragão e o filho da mulher, onde a mulher, que historicamente a interpretação da igreja reformada é que essa mulher é a igreja de Deus em todos os tempos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela tem um filho varão, ao qual Jesus Cristo, o texto deixa claro. E o dragão, como nós também lemos aqui, que está de forma bem explícita, é Satanás, o diabo, que vem tentar destruir, acabar com o filho da mulher. Não consegue, e então o que ele faz? Ele começa a perseguir a mulher, no caso, a igreja, que somos nós. Esta é a divisão que eu falei a semana passada. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vemos a igreja sendo perseguida, e do capítulo 12 até o final, nós vemos Cristo sendo perseguido e a igreja também. Ou seja, a perseguição continua a mesma conosco, que somos filhos e filhas do Senhor. Só a título de introdução, antes de começar aqui, tem uma peça de Shakespeare, Hamlet, que tem uma hora que Hamlet diz uma frase que é assim: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Qual que é o contexto onde ele diz esta frase aqui? O pai de Hamlet tinha falecido, e o que aconteceu? O seu tio, o pai de Hamlet era o rei da Dinamarca, então o seu tio, ele toma o trono de forma rápida e ainda casa com a mãe de Hamlet. E o contexto da peça ali, aparece um fantasma a Hamlet, claro que a gente não acredita nisso, né? Aparece um fantasma a Hamlet, e o fantasma do pai dele, e diz que de fato não foi uma morrida, mas sim um assassinato. Então, com base nisso, ele diz essa frase aqui, para Horácio: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Ou seja, há verdades além daquilo que nós podemos ver. E é claro, eu usei isso aqui apenas a título de ilustração, porque na vida espiritual é exatamente isso que a Escritura vai dizer. Há coisas que nós não conseguimos ver, mas que de fato são reais. E aqui Apocalipse começa a tratativa em relação a como os demônios agem. E isso é verdade. Tanto é que tem coisas que nós não vemos, mas nós temos a certeza que existe. Nós podemos aqui, por exemplo, a parede. A parede é visível. Você sabe que ela está aqui, você consegue tocá-la, por isso ela existe. Só que o ar ao qual nós respiramos, não conseguimos tocá-lo. Mas você sabe que ele também existe de forma verdadeira, mesmo que os nossos olhos naturais não consigam ver. Então é isso que o texto vai explicar. De fato, sim, os demônios agem, e eles tentam o tempo todo atrapalhar os filhos de Deus, não os filhos das trevas, os filhos de Deus, para que eles não alcancem os seus objetivos. Então Apocalipse começa a descrever a questão desta batalha, de que há forças atuando. Paulo vai dizer assim em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é apenas contra aquilo natural, mas há uma guerra espiritual por detrás. E todos nós, como cristãos, devemos estar cientes de que esta batalha existe, e a Escritura nos dá também a forma de como nós vencemos, de como nós lutamos nesta luta. Você sabe, ímpios, eles também creem que o mundo, ele vai além deste mundo físico ao qual nós podemos tocar.
Eles creem em algo transcendental, ainda que não seja da mesma forma que nós, mas eles acreditam. A única diferença é que eles chamam esse algo transcendental, sabe do quê? Energia. Já viu o INPE falar isso? Na Rede Globo eu vejo direto. Tem alguém doente lá. Olha, que nós possamos mandar energias positivas para o fulano que está doente. E eu fico pensando, gente, o que é energia positiva? Será que é você ficar ali com pensamentos positivos, talvez? Ai, que ele melhore, que ele melhore, que ele melhore. Por que eles tratam isto como uma energia positiva e não como um Deus ao qual nós cremos? Porque se eles de fato tratassem essa energia como Deus, eles seriam confrontados em relação à sua moralidade. Porque um Deus, ele diz assim: não mate, não roube, não adultere, não minta. Energia positiva não. Energia positiva é apenas aquilo que você quer. Eu nunca vi energia positiva dizer, não adultere. Mas no fundo, eles acreditam que sim, há uma força além do que é natural. Com base no que eles afirmam essa energia positiva? Com base em nada. Porque se eles afirmam que é Deus, eles mesmos estarão sendo condenados com base naquilo que eles fazem. Nós, aqui como cristãos reformados, nós não somos fanáticos como muitos são. Fanáticos em que sentido? Há pessoas que veem o demônio em tudo. Absolutamente. Pneu do carro fura, o demônio. Resfriado, é o demônio? Não, será que às vezes você não tomou o banho quente, não saiu sem camiseta e pegou ali uma corrente fria? Sabemos que há alguns tipos de pessoas, principalmente os nossos irmãos pentecostais, que conseguem ver demônio até na Coca-Cola. Consegue ver demônio no cartão Visa. Consegue ver demônio no carro iX35, sabia? Porque se você virar de ponta cabeça, dá sexy. Então, eles veem demônio em tudo. Daí você pode pensar, pastor, mas nós, cristãos reformados, nós não caímos nisso. Estamos livres, graças a Deus. O nosso problema talvez seja que nós possamos ir para outro extremo. Qual extremo? Primeiro, aquele que tudo é o demônio. Segundo, é aquele extremo de que não, o demônio não age. A gente que é crente, ele não tem poder nenhum. Será mesmo que não tem? Paulo, ele diz assim, olha, nós sabemos que eles existem e nós não ignoramos os seus desígnios. Meu Deus, se o apóstolo Paulo, ele diz, existe, nós não podemos ignorá-lo, porque ele sim nos atrapalha. É tão certo que Paulo ele vai dizer para os irmãos de Tessalônica o seguinte, ele diz assim, olha, eu até quis ir até vocês. Eu, Paulo, quis, mas Satanás me barrou a porta. Você consegue imaginar uma cena dessa? O apóstolo Paulo, gente, escreveu 2/3 aqui do Novo Testamento. Ele disse que ele quis ir até aquele povo, mas de repente o demônio o impediu. E meu irmão, se Satanás pode barrar a porta de Paulo, claro que ele pode fazer isso comigo e com você também. Forças malignas podem nos impedir de alcançar nossos objetivos, porque elas existem, mesmo que nós não possamos ver. Agora, o que impede as pessoas de enxergarem essa atuação? Em relação aos ímpios, a resposta é clara. Põe ali, por favor, Miguel. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quer uma prova prática? Chega diante de um católico e mostre para ele Êxodo 20. Não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. Ele vai ler e vai dizer, mas eu não acredito que é assim. E ali está explícito. O que responde essa indagação é exatamente o que Paulo diz aqui. Deus deste século cegou. É por isso que as pessoas não conseguem enxergar a idolatria não apenas em relação a essas coisas, que é uma coisa mais absurda do que cristãos apoiarem o esquerdismo. Gente, como consegue uma pessoa ser cristã
e ao mesmo tempo ser de esquerda. E as pessoas dizem, pastor, mas não podemos misturar as coisas. Será? Eles são a favor de matar uma criança indefesa com 3 meses de vida. Porque eles dizem, não é criança, é apenas um embrião. E eu sempre digo, gente, o que aquele embrião pode virar depois de 3 meses? Pé de acerola? Jabuticaba? Melancia? Só tem uma opção. Ontem, minha esposa estava mostrando uns vídeos lá. Gente, com 3 meses, tinha até olho, bichinho. Não era só cavidade, não. Olho mesmo. Aí então, nós não conseguimos ver pessoas que se dizem cristãs apoiando o esquerdismo. A única explicação é cega. O Deus deste século tem cegados. Eles apoiam o homossexualismo? Como, gente? Cristão, a gente vai apoiar essas coisas. Segunda opção, eles não conhecem o cristianismo. Ou terceira, não conhecem o que é esquerdismo. Não tem outra alternativa. Porque se você conhecer apenas o básico do cristianismo e dessas ideologias, você vê que isso aí é heterogêneo. Não tem como andar junto. Eu sei que, por conta de muito misticismo, quando se fala a respeito de demônio e tal, há muitas pessoas que são místicas, não só apenas em relação a isso aí. Vamos lá, vai para o passado um pouco. Eu, pelo menos, quando eu era adolescente, quando eu estudava, eu tinha na minha carteira um trevo de 4 folhas. Alguém já teve? Só eu. Era trevo de 4 folhas. Por quê? Dá sorte. Eu já apanhei tanto na saída da escola com trevo de 4 folhas na carteira. Não adiantou muito. Aí tá lá, pé de coelho. Gente, você pé de coelho, desse sorte, você achar que o coelho está sem pé? E então, hoje, nós, ou alguns cristãos, não vamos falar de nós não acreditamos nesse misticismo aí, dizendo, claro, isso aí nunca vai funcionar. Pede coelho para dar sorte, 3 de 4 folhas, não, isso não existe. O que a crentolândia de hoje faz? Ela vai lá, põe água em cima da televisão, né? Hoje eu não sei como que eles fazem com aquelas televisões bem fininhas. Não quero tubão até que cabia, né? Põe a fininha lá. Gente, não comecei o tempo. Eles põem a televisão lá, copo de água, aí o pastor ora, deita lá. Curado. Eu ponho no filtro, né, para diluir mais. Põe na caixa d'água, irmão, não é melhor? Resolve o problema já. Ou na Sabesp, colocar na Sabesp, você abençoa a cidade inteira. Mas então, nós vemos que eles vão para esse extremo de que, olha, eu não acredito no pé de coelho. Mas vai ter uma campanha lá na minha igreja que eles vão fazer um corredor aqui de Sal Grosso. Um dia eu estava passando aqui no centro da nossa cidade e os rapazes saindo com um saco, assim, acho que de 20 quilos, parecia de cal, e derramando sal grosso na frente da igreja. Falei, gente do céu, que ignorância. Que ignorância. Ou é o corredor dos 318 pastores, né? É puro misticismo. Só que o lado gospel, o lado crente da coisa. Só que eu sei que você pensa assim, pastor, eu também não acredito nessas besteiras. E talvez, em relação à prosperidade, muitas dessas campanhas são para quê? Para que se prospere. Você rebata da seguinte maneira. Não, pastor, eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Para mim, o que de fato funciona para alguém que quer prosperar é acordar cedo e trabalhar duro. É assim que eu respondo a este misticismo. Eu vou falar para você que os dois estão errados. Em que sentido? Se você apenas acredita na questão da força do seu trabalho, você também está indo para uma ponta da extremidade, você também está errando. Não é acordar cedo e trabalhar duro, mas é acordar um pouco mais cedo que se acordava. Dobrar os joelhos e falar, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia e graça da minha vida, eu não posso fazer nada. E depois de clamar a Deus por graça e misericórdia, você vai para o trabalho, trabalha de forma árdua, se dedica da melhor maneira possível. É isto que é a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, clame sempre por graça, misericórdia, força, e depois se dedique ao máximo. É tão certo que no Salmo 127, verso 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está deixando claro aqui. Se Deus não nos abençoar, o nosso trabalho é em vão. Todavia, se a bênção de Deus é sobre nós, não quer dizer que temos que ficar de braços cruzados e não fazer nada. De forma alguma. Se a bênção de Deus é sobre nós,
O que cabe a mim e a você como filhos e filhas de Deus é trabalharmos da melhor maneira possível. Não é só ter um currículo, não é só trabalhar bem, não é só pelejar no mercado de trabalho, mas saber que até nas coisas que a princípio nós temos facilidade, meu irmão, nós enfrentamos uma batalha espiritual. Por isso, a importância de orar constantemente, clamar a Deus constantemente pela misericórdia dele sobre nós. E Paulo diz assim, as nossas armas, elas não são carnais. Em que sentido? Você não vence um demônio com um AR-15 expulsando ele no tiro. Não, não é assim. Armas espirituais. É tão certo. Lembra, estou pregando sobre Lucas aos domingos. E ali logo no começo, capítulo 1, tem aquele episódio com Zacarias. Lembra? O anjo aparece a Zacarias, diz que a esposa dele vai ter um filho. E ele estava oferecendo incenso ali ao Senhor. Então ele não crê. Por conta disso, o anjo disse, você vai ficar mudo, não vai falar mais. E então ele sai dali e fica mudo. Os tempos vão passando, chega a época do menino nascer, e para variar, a vizinhança queria dar um nome para a criança, lembra? Isabel diz, vai chamar João. O pessoal lá fala, não, vai chamar João, não tem ninguém com João aí na sua família, põe outro. Ele pensando que só você que tem esse tipo de vizinho, né? Isabel já tinha também. Então, eles pegam e perguntam ao pai. Ele pega uma tabuinha, escreve, João será o seu nome. A partir daquele momento, a sua língua é solta e ele começa a falar novamente. Você reparou que o problema ali de Zacarias não era que ele precisava de um fonoaudiólogo? Não era algo natural. Ali, de fato, era algo espiritual. Ele tinha pecado, precisou se arrepender e crer. É por isso que uma das grandes armas espirituais para se vencer essas batalhas chama-se arrependimento. Se nós queremos avançar como cristãos, se nós queremos não ver o diabo nos barrando a porta constantemente, temos que olhar para a nossa vida, fazer como Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Se nós, nesta oração, descobrirmos que há algum pecado em nós, só há um caminho para nós, arrependimento. Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14, olha que interessante diz o profeta. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha. Olha que interessante, o povo está ali orando, buscando a Deus. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim, perguntais, por quê? Por que o Senhor não está aceitando? Ele responde, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Olha o que o profeta está dizendo. Vocês estão aí na igreja, ajoelhado, chorando, clamando, buscando a Deus, e parece que o céu está de bronze, que Deus não responde, e vocês ficam perguntando, mas por quê? Aí ele diz, infidelidade. Vocês têm sido infiéis. Vocês casaram com a sua esposa lá na juventude, e então quando ela chegou aos 40, vocês disseram, gente, eu acho que está a quilometragem um pouco rodada, preciso trocar por uma mais nova. Infidelidade. O Senhor não vai ouvir. A igreja, ela precisa de fato de oração, se nós quisermos avançar. Precisa de uma pregação genuína da palavra e precisamos crescer nesta fé verdadeira. Um outro exemplo fantástico que eu acho que no Antigo Testamento nos propõe em relação a coisas que devem andar juntas com a fé é aquele exemplo onde Moisés está no monte e então, enquanto ele está com as mãos erguidas e o povo está no vale batalhando, o povo prevalece, o povo de Deus prevalece. Só que as mãos dele, certa hora, começam a ficar pesadas, ele abaixa um pouco. E então, mesmo o povo batalhando, o povo perde. Você consegue ver a junção dessas duas coisas? As mãos para cima ali apenas como um símbolo da oração, da dependência de Deus. É necessário juntarmos a oração, dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Todavia, sem deixarmos de lutar. Batalharmos constantemente. Não adianta você apenas com as mãos erguidas achar que a vitória virá sem batalha. Não virá.
Então, é necessário que venhamos a unir essas duas coisas. E, como eu disse, uma grande arma espiritual, como a palavra de Deus nos mostra, é arrependimento. Dito isto, só vou passar 2 rápidos princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: Satanás, ele é poderoso e sedutor. É o que o texto que nós lemos, do versículo 7 ao versículo 12, vai dizer. Ele tem poder, tem, ainda que seja um poder limitado e controlado por Deus. O que a Escritura diz é que ele tem poder. Aqui o texto ele faz uma analogia a Satanás com vários chifres. E é tão certo que na Bíblia chifre está associado a poder. Em Lucas capítulo 1, quando vai dizer que Deus suscitou poderosa salvação, a palavra ali de poderosa é chifre no grego. Então, mostrando mais uma vez que poder. Ele sim, claro que ele age. E não apenas isso, olha o que diz o verso 9, não apenas com poder. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Algumas versões diz que ele seduz, no sentido, né, de seduzir. É tão certo que ele seduziu 2/3, 1/3, melhor dizendo, dos anjos que foram junto com ele. Lembra? A antiga serpente, ou seja, desde lá do Éden, Satanás já tem este princípio de seduzir, de mentir, de enganar, de nos propor coisas que a princípio nós podemos olhar e dizer, olha, isso daqui talvez não seja tão ruim. E a Bíblia dá vários exemplos de homens e mulheres de Deus que foram seduzidas por Satanás. E às vezes nós achamos que conosco não pode acontecer. Não, longe de mim, que é isso? Eu não falto ao culto. Eu ouço pregação constantemente, eu leio a Escritura todo dia. Eu leio livros a respeito da Escritura. Eu não vou ser enganado. Quem disse? A Bíblia diz que Pedro foi enganado. Satanás começou a dizer lá para ele, começou a enganá-lo. Ele acabou de ter uma revelação de que de fato Jesus era Deus. Aí Jesus vem e diz, convém que eu vá a Jerusalém e morra. Aí então olha Pedro, Senhor, creio que não precisa. Não faz isso não. E Jesus consegue ver Satanás agindo na vida deste apóstolo através de palavras melosas. Se ele seduziu Pedro. Em Atos capítulo 5, fala aquele respeito sobre Ananias, fala aquele texto onde diz a respeito de Ananias e Safira. E o texto ali, a palavra é a seguinte: por que Ananias, ou melhor, né, por que Safira deixou Satanás encher o seu coração? Lembra onde Safira estava? Chega o marido dela, eles vendem um terreno e então ele vai e pega metade para ele e vai levar metade para a igreja. Não há problema nenhum nisso, ele nem precisava levar. Só que como ele viu que as pessoas estavam doando todas as suas propriedades e de forma integral, ele quis ficar bem com o povo. Não, eu vou falar que eu doei tudo, sendo que ele tinha retido metade. Meu irmão, se você vende um terreno e traz metade aqui, qualquer pastor vai dar um beijo na sua testa. Ele não precisava levar, ainda assim levou. Só que ele levou no seu coração dizendo que era o valor integral para que as pessoas achassem que ele estava doando tudo também. Ananias chega e morre diante de Pedro. Passa-se alguns minutos, chega sua esposa e Pedro pergunta, por quanto vendeste o terreno? E ela diz a mesma resposta do marido. Pedro diz assim, você está vendo aqueles homens ali atrás? Eles acabaram de levar o seu marido morto, vão levar você também. E pá, a mulher cai e morre. Mas antes disso, a Escritura diz, por que deixaste Satanás encher seu coração? Eles estavam na igreja. Pastor, eles eram crentes? Isso aí eu não sei. Não tem como afirmar. Mas eles estavam num ambiente assim como nós. E mesmo numa igreja trazendo oferta, eles deixaram o seu coração ser cheio. Olha um outro exemplo, Davi. Meu Deus, se Satanás conseguiu encher o coração de Davi, o que ele não pode fazer comigo e com você? Você lembra que o diabo, ele incitou Davi a fazer o censo? Eu sei que há uma divergência de interpretação do porquê foi pecado Davi ter feito o censo, mas a mais provável é porque ele de fato queria saber quantos soldados tinha
para que então ele pudesse confiar no seu poderio bélico, no seu poderio militar, e não no Senhor, que fazia com que ele guerreasse e vencesse as batalhas. Não, vamos dar uma contadinha, porque se o exército lá tem 10 mil, eu tenho 20 mil, dá para ir para cima sossegado. Satanás, a Bíblia diz que incitou Davi a fazer o censo. Davi aceitou uma ideia maligna, mesmo sendo advertido por Joabe, porque Joabe, o comandante do exército, dizia: Senhor, não faça isso, não precisa. E mesmo assim, ouvindo de uma outra boca, não vá por esse caminho. Davi, ele acabou sendo incitado por Satanás e acabou trazendo desgraça para todos. Eu e você constantemente somos bombardeados por essas tentações da nossa mente. E por vezes nós cedemos. Ontem à noite eu estava conversando com meu filho mais velho e eu estava explicando para ele com algumas dúvidas em relação ao trabalho, como que ele agia e tal. E ele falou para mim de um episódio lá: olha pai, eu e outro rapaz trabalhamos, arrumamos tudo uma parte lá. Um outro pessoal só deu um talento na prateleira da frente, o dono veio, mas rasgou o elogio para eles. E falou que o nosso serviço estava ruim, sendo que a gente gastou muito tempo. E então o que ele fez? Ficou chateado. E ainda foi lá e falou com o outro: você viu que nem reconheceu o nosso esforço? Eu disse a ele: você pecou. Você pecou. Primeiro, ore para ver se o seu coração não está repleto de inveja por conta de um reconhecimento para o fulano e não para você. Segundo, além disso, o que você fez? Já estava com a mágoa quase transbordando. Você foi e falou para outro, que talvez tinha até esquecido, mas você vai lá: você viu que injustiça fizeram com a gente? A gente deu duro aqui. E talvez o cara estava de boa, mas ele ouve aquilo ali. É verdade. Como assim não reconhecem o nosso trabalho? Daí você pensa: pastor, isso é besteira. Imagina isso aí em escala global. Imagina isso daí onde várias pessoas têm o mesmo pensamento. Rebelião, revolta, revolução. É daí que vem. Claro que meu filho não ia tomar o depósito, né? Base da bala. Mas é aí que começa. É aí que começa. Daí o diabo nos tenta constantemente. Constantemente. Meu irmão, e quem não é tentado em relação a isso aqui? Gente, tá certo. Olha lá para Saul e Davi. A Bíblia diz que o povo fez uma musiquinha para eles, gente. Saul matou seus milhares. Você imagina, Saul já ficou: gente, fizeram uma música para mim. Que felicidade. Só que a outra estrofe da música era assim: mas Davi matou seus 10 milhares. Gente, acabou com Saul. E é tão certo que a Bíblia diz que por conta desta inveja, ele até então via Davi com bons olhos, começou a persegui-lo para matá-lo. Por conta do quê? Mágoa. Você não consegue perceber? O diabo tentando o tempo todo implantar mágoa no seu coração? Constantemente ele faz isso. Às vezes é mágoa, às vezes é ingratidão. Você troca lá, pega o iPhone 12, não sei, é o último que tem, é o 12? Vocês não têm iPhone aí, gente? Povo humilde, né? Qual que é o último que tem? Alguém sabe aí? 12 Pro Max. A vida, hein? Daí você tá lá, o 12 Pro Max, daí sai o Pro Max Plus Advanced. Pronto, você já olha, o negócio trava direto, gente. Nunca travou. Aí sai um pouquinho mais novo. É ingratidão, vai que vai. É o carro que nunca é o suficiente. É a casa que nunca é boa o suficiente. Você às vezes está até contente, mas a partir do momento que você vê que a pessoa do lado, meu irmão, faz, o seu parece que some. Eu falei para os irmãos, né? Ai, que felicidade, troquei de carro, gente. Tinha um carro velho, agora eu tenho um semi-velho. Não é tão velho assim, né? Eu feliz da vida, falei: gente, nunca tive um carro desse. 2005, antigo, mas para mim. Maravilha. Eu estou feliz da vida, um sorrisão lá. Chega meu vizinho, trocou também com Honda Civic. Falei: gente, pra que isso, Senhor? Humilhar a gente assim de cara, né? Vai devagar. Eu já comecei a olhar o meu carro, mas tá louco, não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado. Comecei a reclamar do carro. Eu falei: nossa, Deus, me perdoa. Oh, ingratidão. Ingratidão. E todos nós somos tentados constantemente. Você nunca foi tentado em relação ao seu salário? Por quê?
que eu ganho tão pouco? E às vezes trabalho mais que o patrão. Peão, empregado, sempre tem isso, né? Eu trabalho mais e ganho menos. E então você quer trabalhar igual um doido para enriquecer. Mas qual que é o seu padrão de riqueza? Talvez aqui na nossa cidade, 10 mil reais no salário? Esse é o seu objetivo? Eu venho falar para você, se você consegue alcançar esse objetivo, você vai fazer igual Dilma Rousseff. A gente não tem meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Você vai falar, não, isso aqui não é suficiente. Ou você vai dizer como Rockefeller, o homem mais rico de sua época, quando foi questionado o quanto ele teria para estar satisfeito com a sua fortuna, ele disse, só um pouquinho mais. Esse é o ser humano, sempre insatisfeito, ingrato, porque não percebe Satanás invadindo o coração dele. E para encerrar, põe o segundo ali, por favor, Miguel. Isso aqui é bem curtinho. Lembrando, diante da Escritura, todos nós somos ricos. Por quê? O padrão de Deus é esse. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. Está todo mundo vestido aqui. Espero que você pelo menos tenha comido um pão com mortadela. Pão com mortadela não, né? Coxinha. Espero que você tenha comido alguma coisa hoje aí. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. Esse é o padrão. E segundo, o diabo é o acusador. Olha o verso 10. Então, ouvi uma forte voz no céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. O acusador. E a Escritura vai dizer que ele nos acusa de dia e de noite. E repare, não é acusador dos ímpios. Acusador de quem? Acusador dos nossos irmãos. Se tem alguém que o diabo vai acusar, somos nós. Ímpio não se sente acusado com o seu pecado de forma alguma. Não se sente. Na verdade, ele se sente confortável em seu pecado. Todo ímpio é dessa forma. E então está lá. O ímpio confortavelmente em seu pecado. E alguns líderes religiosos, em vez de repreendê-los, como diz, né? Lembra aquelas duas testemunhas? Que elas os atormentavam de que forma? Através da pregação do evangelho. Porque quem está em pecado precisa ser atormentado, é o que diz a Bíblia. Então, alguns líderes religiosos, em vez de atormentar esses ímpios em seus pecados para que eles possam se arrepender, o que eles fazem? Eles corroboram com seus pecados, com suas narrativas totalmente pífias, pecadoras, demoníacas. Eu citei aqui para os irmãos, né? O pastor lá foi perguntado, o que você acha do homossexualismo? A resposta dele diante de alguns homossexuais é, eu não concordo, mas respeito. Numa tacada só, ele agradou os dois lados. Eu não concordo, os crentes, né, entre aspas, ficaram felizes com a resposta dele, mas respeito, a comunidade LGBT também ficou feliz. Mas vai além. Imagina, a pessoa está lá no pecado, e então ela põe lá no Facebook e vê uma postagem linda dessa daqui. Eu não vou falar quem é, né? Se quiser, não leia a parte de cima. Não leia. Pelo menos depois na internet eu não ponho. Pense. A pessoa está no pecado. Homossexualismo, adultério, roubo, várias coisas. Então, este líder religioso muito influente em nosso país diz assim: então, Lúcifer não foi expulso do céu porque bebeu, se prostituiu, por ter usado drogas, por ser hétero ou gay, por ser um bandista, católico, evangélico ou ateu. Ele caiu pelo seu próprio orgulho, caiu pela soberba de se achar melhor que Deus. Isso é o que acontece quando você acha que tem poder de condenar outra pessoa só porque ela pensa de uma forma diferente da sua. Somos todos falhos e pecadores, então não fique arrotando santidade se você também peca. Jesus disse amar o próximo e não só o que você acha que te convém. Gente, daí o cara tá lá. É igual aquele MC que morreu. O cara casou, 2 semanas depois, tá com a prostituta pagando 2 mil para ela. 2 semanas de casado. Já tá lá metendo parzão na moça. Daí o cara pega. Ele tá até um pouco acusado, né? Pouquinho. Tá um pouco acusado lá. Daí de repente ele pensa assim, gente, eu acho que não é certo. Mas de repente ele lê isso aqui, gente.
É mesmo, Lúcifer não caiu porque ele estava no adultério, não. Ele caiu só por conta de outro motivo. Então, se a pessoa se prostitui, se a pessoa é homossexual, se a pessoa está no pecado, não importa. Você acha que esse tipo de fala aqui confronta as pessoas ou faz com que elas se sintam felizes e confortáveis em seus pecados? O cara podia até pensar, né? Falei, gente, eu acho que eu preciso mudar. Acho que Deus não vai me amar fazendo isso. Mas ele lê um post, um tweet desse. Daí que ele tem certeza. Gente, agora que eu tenho certeza, Deus me ama. Eu posso continuar fazendo aquilo que eu quiser. É tão certo que os fariseus, eles não se sentiam acusados. Nem mesmo com Jesus mostrando de forma explícita o pecado deles. Jesus dizia para eles, olha, vocês são escravos. Olha a resposta deles. Nunca fomos. Nós, escravos, jamais. Vocês não lembram? Egito, Babilônia, os assírios, Império Romano. Vocês têm amnésia, só pode, né? Vocês estão dizendo que nunca foram escravos? Eles não conseguem enxergar o óbvio. Ímpios são assim, eles não ficam mal por conta de seus pecados. Cristãos, sim. E aqui eu encerro, indo para o fim. Cristãos ficam acusados. E há algumas acusações que são benéficas. Há acusações que são do diabo apenas para nos derrubar. Mas há acusações que vêm de Deus para nos confrontar, para que possamos mudar. Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele vai dizer assim, agora me alegro não porque fostes entristecidos, né, deixados tristes, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento que conduz à salvação, a qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte. Então, há aquela primeira tristeza, que é do confronto do pecado, que é Deus querendo nos restituir, nos restaurar. Você está no erro, então você vê, não posso fazer isso. Se você se arrependeu e você continua acusado, daí já é o diabo te acusando. Porque este é o papel dele também, o acusador dos nossos irmãos. E é fundamental você diferenciar a acusação do diabo e a acusação que vem do Espírito Santo para nos convencer. Porque a verdadeira felicidade, ela começa quando a gente chora. Não é isso que Jesus ensina? Bem-aventurado quem? Bem-aventurados que choram. Feliz é aquele que chora. E só há uma forma de eu e você vencermos essas acusações que teremos constantemente. E o texto aqui nos deixa claro. Pelo sangue do Cordeiro. Portanto, quando você for tentado, você será por muitas vezes. Quando você for acusado dos pecados da velha vida, do que você fazia, dos ex que você era. Meu irmão, eu já vi na igreja ex de tudo. Igreja é lugar de ex. Ex-traficante, ex-prostituta, ex tudo. Então, quando você for acusado da sua velha prática e da sua velha vida, lembre-se do que Paulo diz em 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diante da acusação, você deve sempre se lembrar do que você era e do que você é em Cristo. Não é do que você especialmente é. Mas você deve lembrar que, graças a Deus, é o que Ele fez. Você é uma nova criatura. E eu coloquei o texto ali. Tem mais um texto ali? Põe ele, por favor. Esse texto de 2 Samuel é um texto fabuloso. Para que eu e você venhamos de fato entender que nós estamos aqui, não por causa de nós, mas porque outro fez algo em nosso favor. O contexto, aqui Davi, ele amava Jonatas, que era um servo, mesmo sendo filho de Saul. Ele foi um grande amigo de Davi, a ponto de passar o reino para Davi, porque ele sabia, ele foi ungido por Deus. Então, como a guerra comia solta, muitas pessoas morreram, e quando um rei tomava posse, o que ele fazia era dizimar toda a família daquele um que era rei antes, porque vai que sobra um, né? Assim que eles faziam. Então diz a Escritura que Davi, depois que ele assumiu o trono, ele pergunta, existe alguém ainda da família de Jonatas
para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa fazer o bem. Existe apenas um? E então a Escritura responde assim, 2 Samuel 9, verso 1. Então Davi perguntou, ainda resta alguém da família de Saul? Saul era o pai de Jonatas. Ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então Davi lhe disse, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Mefibosete estava esperando a morte. Como assim? O rei descobriu que tem um vivo da família do antigo rei. Acabou. Aí então Davi, por amor a Jonatas, ao pai de Mefibosete, ele disse, vou restituir a você todas as terras. Você vai sempre comer a minha mesa. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu pai. Seu pai foi bom. É por esse motivo que eu e você estamos aqui. Porque outra pessoa foi boa em nosso lugar. Não pelos nossos próprios méritos ou pelas nossas bondades, mas porque outro, Jesus Cristo, pagou o preço do nosso pecado. E por este motivo, hoje nós podemos ser aceitos pelo Pai que está nos céus. Amém, meus queridos?